Acabei de comprar no cinema. O que tem dia 23 do 4, crianças? Ótimo, para ninguém perder a viagem, né? Não, tudo bem. Ligando, tá bom. Ligou? Gente, nós estávamos naquele capítulo 8, né? Naquele capítulo 8 a gente discutiu um pouco as cenas, não foi? Eu gostaria só de retomar a cena 3. Deixa eu ver. Que é sobre os versículos 14 e 15. São só 2 versículos, mas eu quero falar sobre Tamuz. E depois a gente vai dar uma organizada agora, como vocês já estão entrando mais no texto de Isaías. Não, isso é porque o Francisco Ripoli, cadê ele? Acho que não chegou ainda. Ele me mandou um e-mail, pelo amor de Deus, professora, a senhora falou que a gente podia escolher da Isaías o próximo curso. Eu falei, pode deixar. Aí vai ser muito, né? Então, olha, no 8, se eu falar muito, a gente não chega no que eu preciso hoje. 14 e 15, eu acho, né? Ele me levou à entrada da porta da casa do Senhor, a que dá para o norte. Lá estavam sentadas mulheres que choravam Tamuz. Ele me disse, viste, filho do homem, ainda haverá outras abominações maiores do que essa. Essa cena é curtinha, mas ela tem a mesma estrutura de ele está sendo levado, né, por Deus, em cada espaço lá, dentro do templo, ele mostra uma abominação. Não é isso? Olha que interessante. Aqui diz que essa é a única referência a Tamuz como Deus. Qual versículo? 8, 14 e 15. Não fala, né? Tamuz, a tradução é... Não, Tamuz não tem tradução. É um nome próprio. Tá? Agora que eu vou explicar para vocês. Tamuz, este nome figura como um rei antediluviano que reinou por 36 mil anos, mas antes do diluviano sumeriano. Nossa! Sumeriano. Então você tem a lista dos reis sumerianos, da Suméria. E você tem os reis que eram antes do dilúvio. Dilúvio é bom. Depois do dilúvio. Tá? Esse é um rei que já figurava na cultura sumeriana com o nome de Tamuz. Quantos anos? 36 mil anos ele teria reinado. 36 mil? Tá no livro da lenda também, né? Não, é interessante. Porque é interessante porque o padrão, pensem no padrão, não pensem no número de anos. Também você vê que os homens antediluvianos bíblicos vivem em número de anos muito maiores do que os pós-diluvianos. Né? E isso acontece exatamente igual, quer dizer, isso é um reflexo da cultura sumeriana, tá? Claro que adaptado para um propósito teológico, né, bíblico, mas também você tem os deuses sumerianos antediluvianos vivem ainda muito mais do que os bíblicos. Aí você vê 36 mil anos, ele reinou, não é que ele viveu.
mais ainda. E a mesma coisa, os pós-diluvianos cai drasticamente o número de anos que eles vivem. Tá? Então, liçãozinha de casa, vão lá no seu Dr. Google e procurem Suméria. E daí vocês vão ver bastante. É a primeira civilização mesopotâmica. É a primeira civilização. É antes da babilônica, é antes da Assíria, da neo-babilônica, neo-assíria, nem se fala, né? Então, a civilização mesopotâmica começa com os sumerianos. E isso, esse trecho aqui já é um reflexo disso, né? Tão literário, dessas lendas sumerianas, tá? Olha, gente, ele também é identificado como um rei pós-diluviano da cidade de Uruk. Quem já foi meu aluno, quem foi também rei de Uruk? Gilgamesh. Quem não foi meu aluno, eu não vou ter tempo agora de desenvolver isso. Eu estou pondo aqui, vocês vão anotando esses termos e vocês vão descobrir que existe uma epopeia de Gilgamesh que vocês podem ler. A epopeia. Nessa epopeia, agora não tem mais acento, né? Nessa epopeia, né? Ideia, toda hora meu Word volta lá pro volta com acento, né? Só fica. Essa epopeia de Gilgamesh, ela relata um dilúvio. Então é muito interessante porque para estudos comparativos você vê as relações literárias e temáticas entre as culturas mesopotâmicas e principalmente aqui nessa linha antes de Babilônia e Assíria, né? E os 11 primeiros capítulos de Gênesis. Tá? Foi uma coisa que eu desenvolvi bastante quando eu dei o Pentateuco, né? Você tem vários relatos muito similares. Você tem outros Adãos, você tem outras dilúvios, você tem... Tá? E isso é muito interessante, dar uma pesquisadinha. Ele seria, o Tammuz, um predecessor do Gilgamesh. Tammuz ele é filho de Nimrod ou mais? Oi? Filho de Nimrod? Então, não sei. O que? O Tammuz? É. Filho de Nimrod? Em Gênesis 10. Ele está lá em Tammuz? Tá essa palavra? Tem um filho chamado Tammuz. Mas aí eu acho que é coincidência de nome, porque não está se referindo a esse Tammuz da literatura sumeriana. Lê para mim esse versículo para mim. Porque isso é uma coincidência de nome. Lê para mim, querido. Porque a única referência a Tammuz... Não é a história que fala que Nimrod tinha o paralelo do texto do Gênesis, quando Nimrod morre, quem assume o governo é o seu filho, Tammuz. Então não era texto bíblico, não. Tá, por isso que eu estranhei, por isso que eu estava pedindo para você ler. Não, pode ser. É que eu não peguei toda a história de Tammuz, porque não é muito nosso... Eu só quero dar um toque. Eu quis aproveitar o Tammuz para falar da literatura sumeriana, né? E olha que interessante. Ele é identificado com o deus grego Adonis. Ou Adonis, né? Como se fala? Adonis? Mas vamos lá, olhem para cá, meninos. Olhem para cá. Adonis é Senhor. E Adoni, meu Senhor. Então é daí que vem o nome. Está vendo a influência semítica na nomenclatura e como se diz? Eu
onomástica. Opa, obrigada. Na onomástica, vamos dizer. Mas vem de Adonim, meu Senhor. E você tem lá no mito de Adonis, você tem mulheres chorando por ele. Então, quem não souber, também aproveita e vai atrás do mito de Adonis, do mito grego. Então, eu estou aproveitando esse texto para dar uma complicada, porque para vocês verem que mesmo o texto bíblico, ele tem um diálogo com várias outras literaturas, né? O que às vezes não é muito explorado e não é muito negado, porque parece que as pessoas têm medo de dizer que tem uma temática comum no Oriente Médio antigo. O importante não é isso, o problema não é você ter na literatura sumeriana temas que foram aproveitados, no bom sentido, pela literatura bíblica. Qual é o problema? Cada um usava o seu meio cultural para revelar, vamos dizer, a palavra de Deus. Então, se isso foi dessa forma, em que língua foi escrito o Novo Testamento? Em grego. Por que não foi escrito em turco? Por que não foi escrito em árabe? Porque você teve, naquele espaço geográfico e naquela época e naquele contexto cultural, é que foi inserido essa... ou se a gente quiser teologicamente falar, a escolha divina foi nesse tempo, nesse espaço e nessa língua. E se a gente não quiser falar em termos teológicos, esta literatura neotestamentária, ela foi desenvolvida no meio grego, né? E não só, cadê o Francisco? Ele chegou? Não. Acho que era para ele que eu ia dizer isso agora. Ele está chegando um pouco mais tarde. A questão da alma, aproveitando só para dar um exemplo a questão de corpo e alma, dessa dicotomia, e às vezes chega na tricotomia, corpo, alma e espírito, né? Mas vamos ficar só na dicotomia, que já é bastante complexa, né? A questão de corpo e alma não é a ideia, né, de corpo e alma, uma alma imortal, não é uma ideia semítica. Não é uma ideia semítica. Não é uma ideia que vem dos meios judaicos, vamos falar assim. É uma ideia grega, é uma ideia platônica. Então, mas você lembra que eu falei uma vez do Tamufa? Essa descoberta faz 3 anos. Aí descobriu que entre o meio semita tinha essa ideia sem influência grega. Sem influência grega. Foi uma descoberta que interessante isso. Então ele acharam uma estela, que tinha, esse Kutamuva era uma pessoa, e na estela minha Ebesh está nesta estela. Sim, mas aí ela é hitita. Ela é hitita, não é? Não sei. Dos hititas. Não, porque eles falam que na descoberta fala que é semita. Que é semita. Porque hitita é esse indo-europeu. Pois é, por isso que... Bom, enfim, mas é interessante isso. Eu vou observar isso. Não, mas faz 3 anos isso. É, muito recente então. Mas até onde se sabia, você vê como em estudo bíblico, graças a Deus, cada dia, né? Até onde se sabia, era uma ideia grega. Você lê Fédon, o diálogo, quem quiser, né, para entender o que eu estou dizendo, tem que ler Fédon, de Platão, que é onde discute a questão da alma, né? Então a alma é aquilo que liberta a alma, ela viaja a alma, vai para onde quiser, e o corpo é o cárcere. A pré-existência. A pré-existência, claro, tudo isso. E o corpo é o cárcere, que a gente deve, inclusive, se livrar dele. Disso sai uma linha quase que antimundana, né? Uma linha em que há uma negação do corpo, né? O que é bom é a alma, né? Até você arrumar a cabeça das pessoas e voltar a reunir a alma e o corpo, demorou um pouco, né? Acho que só a psicanálise moderna está fazendo isso. Até a medicina já está se entendendo, percebendo que os problemas são psicossomáticos e não só somáticos, né? É muito interessante. Mas isso tudo por causa do Tammuz, tá? E ele é identificado com
casamento de mulheres também. Olha que interessante, tá? Padre, você está com a Bíblia aí? Vê Isaías 17, 10, 11. Porquanto te esqueceste do Deus da tua salvação, e não te lembraste da rocha da tua fortaleza, por isso, ainda que faças plantações deleitosas e ponhas nelas sarmentos de uma vida estranha, e as faças crescer no dia em que as plantares, e florescer na manhã desse dia, a colheita voará no dia da tribulação e das dores insofríveis. Tá. Mas a plantação, né, alguns devem ter jardins de delícias, é igual aos jardins de Adonis. Você tem o que, Adonis? Tá? Então, algumas versões vocês têm os jardins de Adonis. Olha que interessante, tá? E a última cena desse capítulo, que a gente discutir, são os versículos 16 e 18 do capítulo 8, né? Então, olha, 16 e 18, a 18. Ele me levou ao átrio interior da casa do Senhor, eis que na entrada do templo, entre o vestíbulo e o altar, havia cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e o rosto voltado para o oriente. Eles se prosternavam para o oriente, diante do sol. Ele me disse, viste, filho do homem, será pouca coisa para a casa de Judá cometer as abominações que eles cometem aqui? Enchem a terra de violência e recomeçam a me irritar. Eles manifestam sua força com cólera. É a minha vez de agir com furor. Meu olho não terá compaixão, não terei piedade. Lançarão grandes gritos aos meus ouvidos, mas não os ouvirei. Aqui não é muito complicado, adoração ao sol. Olha que interessante, eles viram as costas para o templo para adorar o sol. Isso é simbólico, preste atenção nisso, né? Lúcia, você está aí com, estou vendo que você está com... Lê 2 Reis 21:15. 2 Reis 21:15. O Josias, o que ele faz? O rei Josias. Porquanto fazem o que era mal perante mim e me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. Não, 5, Lúcia. Eu errei. Eu vi 15, mas é o mesmo, só que no versículo 5. Eu já estou enxergando duplo aqui. Eu também. Também edificou altares a todo o exército do céu, nos 2 átrios da casa do Senhor. Está vendo? Isso é Manassés. Hã? É Manassés. Manassés? Então é na 2 Reis, gente. Não, é 2 Reis. Tá certo. 2 Reis. Não, mas então lê 23. A 2 Reis mesmo, 23 de 11 a 12. Eu acho que, eu não tenho os dois, eu não sei qual que é, eu acho que é 23. Porque a reforma de Josias começa no capítulo 22. Tem razão. Então é 23:11, tá? Também tirou os cavalos e os reis de Judá foram dedicados ao sol, à entrada da casa do Senhor, Isso, perto da câmara de Natã-Meleque, o camareiro. O povo ficava no átrio e os carros do sol queimou. Pronto, era isso que dentro. Quer dizer, a destruição das carruagens de sol, né? Anotem só, em caso vocês veem, em Deuteronômio 4:19 e 17, de 2 a 5, você encontra expressamente proibido os cultos solares, enfim, os cultos astrais, tá? Então, 4:19
e 17, de 2 a 5, Deuteronômio. Tá? Isso só para ter a... Muito bem. Porque aqui no 17, no final dele, antes de início, eu tratarei com furor, na minha novela, aqui está, tornam a irritar e eles a chegar o ramo ao seu nariz. Finalzinho de 17. Tá. O que você tem aí? Peraí. Começa a me irritar, eles manifestam sua força com cólera. Nossa, ramos do nariz. Vamos ver mais uma. Essa qual que é? Almeida não? Ah, é Almeida? Espera um pouquinho, vamos ver Almeida. Ela também está assim. Não, mas quem sabe tem alguma explicação aqui. É o 8, 17. Na minha também, sabe? 8. Conhecidas possivelmente de origem iraniana. Eles que trazem o ramo. É, chegar o ramo ao seu nariz. Tá Vamos falando que ver. é O referente. ramo ao seu nariz. Em alguns relevos assírios, retratam pessoas levando ramos ao nariz num gesto de reverência e culto. Essa pode ser uma referência a essa prática, ou seja, uma prática de adorar aos outros deuses, porque levar ramos ao nariz, ele diz que é um gesto de reverência e de culto, tá? Mas em relevos assírios. Então está bem no contexto aqui da dominação assíria e tudo, e babilônica, né? Então tá certo. Pode ser que no hebraico, aqui esse texto eu não estudei no hebraico assim para responder para vocês, mas pode ser que no hebraico seja literalmente isso, como Márcia. está no Márcia, Almeida. na plenitude, está falando alguma coisa referente a Tamuz também, que era um culto a Tamuz, que eles traziam a árvore para cheirar o negócio da árvore, assim como uma adoração a ele. Como se inalasse a força dele através do cheiro da árvore. Então, tá vendo? Está tudo dentro do contexto mesmo, né? Tá bom? Então, olha, gente, nós vamos começar hoje, começar e terminar, se Deus quiser. Ele vai querer, porque senão a gente eu não chego na minha programação. Nós vamos começar o capítulo 12. Mas antes disso, eu quero fazer o que a gente brinca, que é um excurso, ou seja, sair do curso que a gente está... Ou seja, abrir o capítulo 12 e começar, nós vamos fazer uma coisa antes. Que eu quis fazer agora, para vocês sentirem melhor a informação sem ficar muito na decoreba, tá? Porque agora vocês já leram, pelo menos, se leram em casa, leram pelo menos até o capítulo 10, né? E na realidade eu deveria ter mandado ler até o 11, porque o 11 vai fechar uma unidade, tá? Eu já vou mostrar isso para vocês. Não precisa escrever, Lúcia, eu vou escrever na lousa agora. E o 12 vai abrir uma outra unidade, tá? E daí é isso que eu vou mostrar para vocês. Eu quis dessa vez quebrar e não quis dar na primeira aula a divisão do livro. Eu vou dar ela agora. Ela vai fazer mais sentido. E eu vou escrever na lousa, porque se eu digitar, às vezes fica mais difícil. Anotem também uma coisa, gente, porque se chegar no fim da aula eu não posso esquecer. Próximo capítulo que a gente vai ler em classe é o 16. Vai dar briga. É um capítulo complicado. Lembra que eu falei na primeira aula para vocês? Eu escolhi esse capítulo porque ele é chocante em algumas coisas. Se alguém lembra, né? Por exemplo, se você tem Osés tratando Jerusalém como a esposa infiel, a prostituta, aqui a linguagem é muito mais chocante. E por causa desse capítulo, se eu entendi bem as minhas leituras, é que, lembra que eu comentei no começo do curso, que houve interpretações psicanalíticas a respeito de Ezequiel, que ele seria um
um psicótico, e, além do mais, ele teria um ódio terrível contra o gênero feminino. Agora, gente, é muito fácil a gente falar e coisas assim sem conhecer o contexto da época. Primeira coisa, eu já estou dando a dica do 16, vocês têm que ler, vocês têm que vir com ele lido, gente, para aproveitar melhor a aula. Primeira coisa, todo nome de cidade é feminino. Todo nome de cidade é feminino. Então ele não podia pegar, é simbólico. Então a tipificação da mulher, da fêmea, como tem às vezes traduções lá em trechos que vocês vão ver, a fêmea, né, é simbólica, tá? E essa relação matrimonial entre Deus e Jerusalém, ela é parte de um gênero literário que era muito comum em você, deixa eu achar a palavra certa, em você expressar a relação entre Deus e o povo em termos de um matrimônio. Mas não, a gente tem que dessexualizar essa leitura. A leitura não é sexualizada, a leitura tem que ser feita pela vertente da fidelidade. Então, o matrimônio, você tem que pegar não pelo lado sexual, a leitura, mas pelo lado da fidelidade, que se suponha que deva ter. Tá? É um capítulo longo, é o capítulo mais longo de Ezequiel. Tá? E eu faço questão de analisar com vocês, porque eu vi autores que quase que se recusam a discutir esse capítulo. Então, como eu gosto mesmo eu sou provocativa e gosto de pôr o dedo na ferida, é nele que eu vou na próxima aula. É ele que a gente vai enfrentar. E não vamos enfrentar com aquele pudor e com aquela mentalidade pequena, ocidental. Primeiro porque a sexualidade na cultura semita é uma coisa muito natural e desejada. O homem deve se casar, a mulher deve se casar. Segundo, é muito comum usar a relação matrimonial como metáfora da relação de Deus com o seu povo. Né? E como Jerusalém é o nome de uma cidade, todas as cidades em hebraico, inclusive no hebraico moderno, elas são femininas. O gênero da nome da cidade é feminino. Deixa eu falar bem claro, senão daqui a pouco vão dizer que eu falei besteira aqui. Que Jerusalém é feminina, né? Não, o gênero do nome da cidade, todas as cidades em Israel, é feminino. É feminino. Né? Então, é um capítulo problemático. Nós não vamos resolver todos os problemas, não. Mas leiam. Venham com ele lido, porque vocês vão ter um proveito bem maior da aula. Tá? Então, olha, o que eu quero passar para vocês é justamente agora, nesse momento, é a organização do livro e como que nós vamos agora desenvolver daqui para frente. Nós não vai ser possível, infelizmente, ler capítulo por capítulo. Né? Então, agora nós vamos começar a pensar em blocos maiores, tá bom? Então, o primeiro bloco é o que a gente está acabando hoje. Quer dizer, acabando não. Deixa eu ser mais claro. Está no meio, vai. Ele vai até, na realidade, ele vai até o capítulo 24. Você tem julgamentos contra. Aqui, o autor que eu estou seguindo, ele pôs contra Israel, mas não está legal. Sabe por quê? Porque nós já estamos numa época em que Israel, enquanto reino do norte, eu já vou explicar isso, já caiu. Então eu vou pôr como ele realmente é. Contra Judá, que é o reino do sul, e Jerusalém. Em Jerusalém. Você tem aqui os
Então, vocês já estão percebendo o peso disso, tá? Aqui, eu não vou pôr, gente, quais são, tal capítulo, tal, porque vocês já vão ter condições de perceber isso, tá? Eu vou pôr as grandes divisões desse trecho. Você tem o chamado, nós já estudamos. Nós já estudamos com a visão inaugural, né? Os sinais de julgamento. Sinais é o nome que o autor que eu estou seguindo, que é o Bloch, né? Você ponha atos simbólicos também. Os atos, né? De julgamento. Vocês já têm condições, com uma leitura mais atenta, né? Você tem os oráculos de julgamento. Ó, julgamento eu vou pôr só J, você já... Aqui, só para vocês não perderem, 6:1 a 7:27. Só para, talvez, porque a Sara perguntou sobre os oráculos. Então, para você... Sara, mas eu estou identificando exatamente onde que é, para você saber, oráculo é uma palavra, é um dizer de Deus, tá bom? Você tem os oráculos. Aí depois você tem as visões de julgamento, que é o que a gente acabou de ver aqui, sim. Visões de julgamento. Ele não foi, ele não viu as abominações, essas visões que ele está tendo. Tá? Eu estou dizendo que a gente acabou porque, na realidade, termina no capítulo 11, ó. Pronto. A gente terminou a nossa... Nós não vamos ler aqui o 9, o 10 e o 11, tá bom? Mas vocês já sabem que isso daqui, até o 11, está nessa linha do que a gente viu no capítulo 8 com mais detalhes. Então, cada capítulo que eu for escolher agora, na realidade, ele vai ser um capítulo tipo, um capítulo exemplo de várias outras situações que vai ter. Que vai mudar só na superfície, mas que, se a gente fala de estruturalismo, né? Estruturalismo é tão antigo, né? Década de 60, mas funciona bem. Você tem a historinha na superfície, mas você tem elementos fixos na base. Elementos fixos no nível profundo. Então, aqui você tem todos os mesmos elementos em todos esses visões de julgamento, né? E aqui, a partir do capítulo 12, dá uma até o 24, dá uma misturada entre sinais e oráculos. Os oráculos, principalmente os oráculos, tá? Principalmente os 20 a 24. Principalmente. Tá bom? Mas do 12 em diante você tem sinais também, você tem oráculos. Mas principalmente, para quem quiser ter mais ideia se bem que português é fogo, viu, gente? Mas enfim, quem quiser ter mais ideia desse gênero literário, vai ler mais aquelas... Muito bem. A segunda parte, eu não vou subdividir ainda, nós vamos subdividir quando a gente chegar nela, são os oráculos contra as nações. Vamos aproveitar isso para dar uma estudada legal no que representa cada nação e um pouquinho da parte histórica contra as nações. Aí a gente vai pegar uma, duas nações tipo para analisar o oráculo, a estrutura, e enquanto tipo literário, tudo, ela vai se repetir. Tá? Aqui você tem de 25 a 32. Tudo bem? Na terceira parte, começa o alívio. Começam as palavras, oráculos, tá? De salvação. Eu achei salvação
mas eu prefiro a palavra restauração. Porque até a visão do templo é a visão do templo restaurado, do templo reerguido, do templo refeito, né? Eu gosto dessa palavra restauração. Ela foi abolida do meu vocabulário na minha vida acadêmica daqui, porque não, né? Mas eu acho que ela é boa. Agora, como eu estou rebelde, eu volto a usar a palavra. Gostaram do rebelde? Né? E daí, claro, o famoso, né, 40-48, visões do templo e da terra aqui ele pôs repossuída, me dá uma coisa meio assim, né? Saravá. Eu vou pôr da terra reconquistada. Não é melhor? Márcia, por favor, 4, leia por favor. 4, meu bem. Visões do templo e da terra reconquistar. Tá. Eu comi o dado que eu estou com fome. Tá? Então essa estrutura que eu vi em vários comentaristas. Então, e é a que eu mais gosto e é a mais lógica. Porque o livro de Ezequiel é um livro assim que do ponto de vista literário, gente, não vão dizer que a professora está louca, presta atenção. Do ponto de vista literário, das suas divisões, ele é simples. Ele não tem mistério, é fácil identificar as partes dele. O difícil é tentar identificar o que cada parte quer dizer. Isso é outra coisa. Mas literariamente, ele é um dos livros mais simples que existe. Olha que interessante. Quer dizer, você tem uma simplificação na estrutura que você identifica, mas na hora de ler é complicado. Ok. Eu quero agora começar o 12. Então, olha, gente, vamos lá. O 10 e o 11, tá? Você vai ver que vocês vão ler em casa para complementar e tal. Tá? O 10 tem coisas difíceis, mas ele dá uma retomada na visão nos elementos da visão inaugural. Então vocês não vão ter tanto problema. Só que os seres viventes da visão inaugural, aqui ele vai chamar de querubins. E ele mesmo vai dizer, aqueles seres viventes, agora eu sei que são os querubins. Tá? Então tudo bem? Tá? Infelizmente a gente tem que ir para frente. Esse daqui, o 12, ele é um capítulo muito interessante assim. Ele é um capítulo que, se você ler, você parece sim, simples, mas se a gente começar a fazer a leitura sub, tem muita intertextualidade. E é isso que eu quero explicitar para vocês. Deixa eu voltar lá. Nós vamos falar do resto aqui, viu, Ana? Também, no 12. Muito bem. Então, nós estamos começando o segundo bloco, não é? Que é esse daqui, olha. Que é esse, tá? Oráculos. Não. Cadê? Aqui. Nós estamos começando, na realidade, desculpa, as visões de julgamento. Sinais e oráculos. Você está terminando, o capítulo 12 termina as visões de julgamento. Tá certo. Então, deixa eu arrumar aqui, porque do 12, né? Do 12 ao 24. O que eu quis dizer aqui, que daí, que os oráculos estão mais entre o 20 e o
o 24. Acho que assim fica mais didaticamente, tá? Fica mais didático. E aí, aqui neste pedaço, você tem as profecias contra Jerusalém e Israel, profecias contra a dinastia, profecias contra os falsos profetas e profecias contra o rei da Babilônia. Então vamos lá, agora já me recuperei, já sei o que eu quero dizer. Vamos lá. Neste bloco, do capítulo 12 ao 24, vocês têm alguns temas. Quais são esses temas? Preste atenção. Se vocês puderem, escrevam. Eu falo devagar. Profecias contra Israel. Quer dizer, contra Jerusalém e Judá. Isso já é a tônica. Mas também tem profecias contra a dinastia. E contra os falsos profetas. Capítulo 13, que a gente não vai ler aqui, mas eu quero que vocês leiam. E depois, contra o próprio rei da Babilônia. Ok? Me peguem, por favor, 2 Reis. Vamos ler juntos, 2 Reis 25, se eu não me engano. É o último capítulo. Talvez um pouquinho antes, só que eu quero que vocês entendam já o porquê que eu estou pedindo para ler esse. Um pouquinho antes, gente, nós vamos começar lendo 24:18. 2 Reis 24:18. Quem já me conhece sabe por que eu estou pedindo para ler 2 Reis 24:18. Por quê? Porque é o contexto histórico do capítulo 12 de Ezequiel. Ele, em nenhum momento, ele vai falar desses nomes, mas se sabe que é uma referência ao rei Zedequias, vocês vão achar de várias formas, e é, claro, uma referência ao próprio cerco de Jerusalém depois, né? Mas o importante é aqui. Vamos lá, 18. Então, 24:18, né? De 2 Reis. Tá? Ele começou a reinar, eu acho que em 586, pouco antes, que foi logo já a deportação. Sedecias tinha 21 anos quando se tornou rei e reinou durante 11 anos em Jerusalém. Então não começou, ele terminou. Sua mãe chamava-se Hamutal, filha de Iliarro, de Limná. Ele fez mal, isso é constante, literariamente falando. É assim, é uma estrutura fixa nas narrativas de reis que fizeram mal aos olhos do Senhor. Exatamente como fizeram a Joaquim. Foi por causa da cólera do Senhor que isso aconteceu a Jerusalém e a Judá, a ponto de rejeitá-los de sua presença. Sedecias insurgiu-se contra o rei de Babilônia. Preste atenção, começa o 25. No 9º ano do reinado de Sedequias, no 10º mês, no dia 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, chegou diante de Jerusalém. Vão imaginando, gente, porque se vocês imaginarem o que está acontecendo aqui, vocês vão entender o capítulo 12 de Ezequiel. Vocês vão visualizar. Chegou diante de Jerusalém com todas as suas tropas. Tomou posição contra ela e construíram-se aterros ao seu redor. A cidade sustentou o assédio até o 11º ano do reinado de Sedequias. A cidade está cercada. Tá? Agora, gente, a cidade tinha o quê? Muros, né? As cidades de antigamente eram protegidas por muros. No dia 9 do mês, enquanto a fome se agravava, claro, a cidade está sitiada. Você não tem como entrar e sair e pegar provimentos de alimentos, bebidas, tudo
fora. Não dá para ir lá na Santa Luzia, conhece o supermercado Santa Luzia? E comprar, né? Fazer a compra do mês. Muito bem. Eu estou brincando que é o supermercado perto da minha casa, né? Durante a noite, no dia 9 e tal, não tinha nada para comer. Abriram uma brecha na cidade. De que forma abriram essa brecha, gente? Hã? Vão imaginando. Durante a noite, todos os combatentes fugiram pela porta situada entre os dois muros que dá para o jardim do rei e tomaram o caminho da Arabá, enquanto os caldeus estivessem acampados ao redor da cidade. As tropas caldeias perseguiram o rei, que alcançaram na planície de Jericó. Que rei, gente? Então, estão acordados. Só que agora eu me perdi. Que alcançaram a planície de Jericó, todas as suas tropas haviam sido dispersadas e o abandonaram. Os caldeus capturaram o rei e o fizeram subir a Riblá e, levando-o até o rei de Babilônia, anunciaram-lhe sua decisão. Degolaram os filhos de Sedecias sob seus olhos, e depois Nabucodonosor vazou-lhe os olhos e conduziu-o a Babilônia agriloado com dupla corrente de bronze. Até aqui está bom. Então, o que aconteceu com Sedequias? Teve que fazer um muro, teve que fugir. Chegando lá, o rei da Babilônia matou os filhos dele, cegou ele. E ele foi para a Babilônia, mas ele foi cego. Ele não pôde enxergar, quando ele chegou lá na Babilônia, a terra da Babilônia. Tudo bem? Ficou na cabeça de vocês isso? Vamos começar o capítulo 12 de Ezequiel? Deixa eu ver se tem alguns comentários. É aqui mesmo que eu vou começar. Então vamos começar a fazer aquela leitura e vamos parando. Quem lê para mim? Isso. Começa o versículo 1. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, prepara a mobília para mudares de país, e de dia muda de lugar à vista deles. Mobília? Tá bom? Mobília? Bagagem. Ora, não, é ótimo isso, porque já começa o primeiro problema aí. Então vamos lá. Vai, escuta, filho do homem, prepara a mobília. Meu, o cara tá fugindo, ele vai preparar a mobília. Percebe como é absurda? Vamos lá. E é corrigida, Mas vai lendo, tudo bem. Para mudares de país, e de dia muda de lugar à vista deles. E do teu lugar mudarás para outro lugar à vista deles. Bem pode ser que reparem nisso, ainda que eles são casa rebelde. Ok, vamos parar aqui um pouquinho. Muito bem. Primeira coisa que chama atenção é que eles têm olhos para ver, mas não veem. Né? E têm ouvidos para ouvir e não ouvem. Anotem aí, você também tem essa observação em Isaías 6, de 9 a 10. Tá? Isso, claro, é absolutamente fácil de interpretar, é rebeldia, né, do povo, a insensibilidade, a teimosia. Eles não veem e não ouvem, não que venha a seguir, mas aquilo que já foi feito. E vocês veem que você tem a audição e a visão. Por quê? Porque você tem a mensagem falada e você tem os atos simbólicos. Então, quando Ezequiel pega um tijolo, desenha a planta de Israel, isso são atos simbólicos que ele não está fazendo na privação do seu lado. Ele está fazendo para que tenha uma audiência. Para que a audiência é vidência. Como eu posso falar aqueles que... Vidência já fica meio complicado, né? Mas vocês entenderam, a audiência também no sentido não só de ouvir, mas de ver. Né? Porque aqui é bom, às vezes, a gente pensar um pouco mais detalhadamente, né?
são atos simbólicos. São coisas que ele está demonstrando que estão acontecendo em Jerusalém. Não é verdade? Então você supõe que aqueles que ainda estão lá, apesar de tudo, ainda não se deram conta da gravidade da situação, ainda não estão aceitando o que está acontecendo. Os que estão lá, mas na Babilônia já, certo? Ele vai fazer esse simbolismo para aqueles que estão na Babilônia. Mas ele está se referindo aos que estão em Jerusalém. Ele está mostrando para aqueles que estão na Babilônia o que está simbolicamente acontecendo em Jerusalém. Porque os que estão na Babilônia já estão. Sim, mas esses que estão na Babilônia são os que não têm olhos, mas não enxergam, acham que está tudo bem, é isso? Ele quer dizer ou não? Tem esses que estão já na Babilônia, certo? Não, esses já não enxergaram mesmo, já foram deportados. Tá? Já é a primeira deportação. Então, na minha interpretação, esse ato simbólico, ele não está passeando pelo templo, ele não está passeando por Jerusalém. Então, me parece mais lógico interpretar como sendo, aqui também, ele vai fazer outro ato simbólico, mas referindo-se aos que ainda estão em Jerusalém. Porque Jerusalém agora vai ser cercada e Jerusalém vai cair. No capítulo 24, você vai ter o anúncio da queda de Jerusalém. Então, é a tal da profecia depois do que aconteceu um pouco, né? Talvez, não sei. Também é difícil isso aqui. Não, ele é difícil. Essa parte aqui é porque, para mim, fica um pouco dividido entre que ele está fazendo isso para os que estão, que é o para os que estão em... Sim, mas para eles vai se referindo, exato. É assim que eu interpreto. Alguém que estão em Jerusalém diferente? não estão vendo. Esses não estão Não, vendo. não estão vendo, mas ele está se A referindo visão a é só eles. dele, não dos que estão lá. Né? Se alguém acha que é diferente, mas eu acho que é isso. Agora, eu acho, né, bem? Aquilo que eu disse, Ezequiel. Nós estamos conversando. Ezequiel mesmo eu já tendo estudado, é o segundo curso que eu dou dele, eu piso em ovos às vezes, porque não é fácil. Tinha lido o capítulo e mais pra frente ele fala algumas coisas que a impressão que dá é que é isso mesmo, ele quer reforçar que mesmo os que saíram na primeira leva, né, eles meio que não entendem, não também o problema. Não sei. Não, claro, mas no versículo 8, ele está querendo exemplificar. no Fala, versículo querido. 8 e 10 fala, né, que esse oráculo é referente. Cadê? Eu perdi, estava aqui. 8 e 10 do capítulo 12. A Jerusalém e os que estão lá, né? Então, no 10, né? Na verdade eu nem lembrava disso, mas pelo todo o contexto, realmente me parece que só pode ser referente a Jerusalém e aos que estão lá. Agora, claro, mas é didático aí. Mas quem está vendo são os que já estão. Então, quem está aqui, quem está vendo, ele tem também uma função didática, evidentemente. Entendeu? Mas a situação que ele está se descrevendo se refere a Jerusalém. Né? Então, vamos lá. 3. Tu, pois, ó filho do homem, prepara aqui a bagagem de exílio na Almeida e na Tebe, bagagem de deportado. Mas mobília, querido, não dá. Não dá. Eu já vi mochila. Nossa, tinha mochila naquela época. Mochila, vai. Qualquer coisa que você carrega assim, a gente chama de mochila. Mas é mobília que não dá. Mobília não tem de jeito nenhum. Em hebraico é que legoá. E eu já vou explicar por que eu estou parando nessas palavras. Eu nem sabia que apareceu uma mobília. Mas ela é importante porque você vê como às vezes, quando você lê o primeiro capítulo, não sei se vocês tiveram essa sensação, mas esse capítulo
né? Kelegolá. Vamos lá. Deixa eu ver como eu escrevi aqui. Eu escrevi como se fala. Não vou ficar com muito preciosismo linguístico. Eu vou escrever como se fala. Quer ler? Vou lá. Tudo que termina em A precisa ter um apoio, precisa ter a muletinha. E a muleta de tudo que termina com A é o H. Isso é pro hebraico bíblico, viu, gente? Agora, tudo bem, por que eu estou falando dela? Porque a gente conseguiu, os estudiosos, né? Claro, não eu, os estudiosos conseguiram chegar a essa expressão e a entender o que significa. Significa um recipiente. Assim, é um saco que eles pegam, botam as coisas, jogam nas costas e vão embora. Existe uma série de relevos neoassírios. Gente, quando a gente fala em neoassírio, nós já estamos aqui nos anos 750 a.C. Não 1500, 2000, tá? O assírio é uma coisa, o neoassírio é o que está acontecendo agora. E neobabilônico, você está aqui nos 600 antes de Cristo, tá? Aliás, esse neobabilônico acho que durou só 40 anos, se as minhas aulas de história ainda estão na minha cabeça. Durou muito pouco, mas ele fez muito estrago, tá? Então, você tem um rei chamado Tiglat-Pileser, que quando ele começou, assírio, tá? E quando ele começou a conquistar, e ele deportava, porque já era uma prática comum assíria, você, mais do que deportar, você tira essa população daqui, põe lá, tira aquela de lá, põe aqui. Agora, eu vou brincar, você não tem culpa nenhuma, querido, não precisa fazer análise por causa disso, tá? Quem está fugindo? Estão vindo as tropas assírias ou babilônicas, vai ter tempo de pegar mobília. Vai pegar um saco, imagina a tua casa está pegando fogo, o que você faz? Você corre, pega uma bolsa, os documentos e olha lá. Não é? Você vai pegar o teu RG. Na Vulgata é vaso transmigrationes, e no grego é skeway, que é vaso. Vaso. Skeway. Quer dizer, mais vaso, acho que não tem de recipiente, né? Recipiente. Mas era uma coisa mais mole, era uma coisa mais de pano, mais tipo mochila mesmo, mais tipo... Uma trouxa. No versículo 6 vai explicar. Trouxa. Acho que é melhor. No versículo 6 ele vai explicar, porque é para levar as costas, e a mobília você não consegue levar as costas. Exatamente. Né? Então, vocês veem, é uma coisinha pequena, mas a gente joga a mão nela, tá vendo? Ok. Então, vamos agora pegar outros aspectos. Escuta, filho do homem, prepara uma bagagem de deportado. Tá bom, porque uma bagagem de deportado, você está pondo essencial. Ou uma bagagem de exílio. Eu acho que as duas traduções, aqui é bagagem de exílio. Olha, a Almeida está melhor nesse sentido. Né? Tá boa. Porque é isso mesmo. Deportado, parte em deportação em pleno dia. Grave essa informação, gente. Dia. A luz do dia. Tá? Aqui você está no dia mesmo, claro, tá? À vista deles. Deles quem? Gente, é um ato simbólico. É uma encenação, é um teatrinho que ele está fazendo para mostrar para aqueles que estão assistindo o que vai acontecer em Jerusalém. Entenderam? Muito bem. Talvez se deem conta, olha o aspecto pedagógico, Ana, aqui. Talvez esses que estão assistindo se deem conta de que são uma casa de rebeldes. Então, você tem, claro, você tá aqui mostrando, é um ato exemplar, um ato simbólico que serve como exemplo para esses que estão aqui, mas que está se referindo àqueles que estão lá, né? Muito bem. Tirarás para fora tua bagagem de deportado, em pleno dia, voltou o pleno dia,
à vista deles. Está repetindo. E sairás, você vai primeiro tirar a bagagem, depois sairás no fim da tarde à vista deles, como partem os deportados. Como partem os deportados. À vista deles, os 5, furarás o quê? Quero ouvir as traduções. Buraco no buraco. Muro. Aqui está escava para ti. Buraco no muro. Muro, parede. Muro. Tá, olha, gente. Parede. Na realidade é parede. Tá? É parede. Sabe por quê? Eu não notei aqui, mas acho que Rormá é muro mesmo, aquele muro grosso que cerca uma cidade. Aqui a palavra é kir. É parede feita de tijolo, parede feita de tijolo de barro. Tijolo de barro. Queimado ao sol. Então é uma coisa que é mais fácil de furar. Então não é a muralha Rormá, não é a muralha, é a parede de uma casa mesmo, tá? Agora, que interessante. Vamos começar a questionar a nossa... Claro, a gente tem que pensar em todas as possibilidades. Se é uma casa, você tem portas, não tem? Para que fazer um buraco na parede se você está apressado? Se a gente começar, alguém gritar lá, fogo, fogo, a gente vai começar a cavar um buraco ou vai correr para a porta? Né? Então, qual é o sentido disso? Mas é por causa do outro texto, não é? De Reis, que ele estava cercado, então ele teve que abrir um buraco no muro. Isso. Vamos ter que pensar naquele texto que a gente leu no começo. Então, vamos lá. A gente sabe que as pessoas apressadas saem por saídas já existentes. Mas ele não está dialogando com aquele texto de 2 Reis 25? Ele não está fazendo um ato simbólico em cima do que aconteceu com Sedequias? Não foi isso que eu já dei como certo para vocês? Eu já dei como elemento para vocês isso. Tá? Quem pode dar uma voltadinha rapidinho só no 2 Reis 25, 4? 25. Lê para mim. Abriram uma brecha nas muralhas da cidade. Então, todos os guerreiros escaparam de noite pela porta que há entre os dois muros, perto do jardim do rei. Pronto, então tá bom. Abriu uma brecha na muralha. E essa palavra muralha é diferente dessa kir. Aquela palavra é romá. Então, pela palavra a gente sabe que tipo de parede é, tá? Então aqui você tá, como eu disse, é um diálogo, é um símbolo do que aconteceu lá em 2 Reis 25, 4, tá? Vamos lá, no 5, né? Vamos voltar no nosso texto. À vista deles, furarás o muro e farás passar tua bagagem por este buraco. À vista deles, presta atenção, gente. Não vão no automático. Não fica estranho um pouco? O que está acontecendo aqui? Vocês estão percebendo? Eu quero sensibilizar vocês com a leitura. Gente, Ezequiel está na casa dele. A gente sabe disso, que está lá no começo do livro. Ele tem uma casa. Os anciãos vão lá, vão conversar com ele. Essa audiência não está dentro da sala da casa dele, está do lado de fora. Ele saiu
deixou a bagagem fora e agora ele vai fazer um buraco de fora para dentro. Um texto que parece fácil, quando a gente vai cutucar. E daí? E daí? O que isso quer dizer? É o exército invadindo a cidade. Hã? É o exército invadindo a cidade, derrubando. Fala mais alto, meu amor, sua professora é surda. O exército derrubando a cidade. É, de fora para dentro. Então você tem o buraco, lembrando a fuga de Sedequias por uma brecha, por um buraco, mas também esse buraco, pela direção de fora para dentro, ele está representando o cerco, ele está representando quem está fora das muralhas e quebrando para entrar, né? Representando o inimigo invasor. Então, vamos lá. Jerusalém. Jeremias, eu vi choca, já falei Jerusalém. Jeremias, quem lê para mim? Lê, Marco Antônio. Jeremias, você está muito quieto. 39:2. Um pouquinho antes. Porque Jeremias depois vem Ezequiel. Aliás, pode ser que tenha lamentações no meio. Dependendo da Bíblia, tem lamentações. Não precisa ficar com pressa, não. Vai aprendendo a manejar a sua Bíblia. Isso faz parte também do curso. Em alto e bom som, que eu não abri a minha Bíblia, eu defendo de você. No 11º ano de Sedecias, no 4º mês, no 9º dia, foi aberta uma brecha na cidade. E todos os generais do rei da Babilônia entraram e se estabeleceram na porta do meio. Pronto, já está bom. Está vendo? Então, esse buraco, ele está representando tanto o buraco pelo qual, a minha interpretação, tá? Tem gente que vai achar que é só o inimigo. Não. Mas eu acho que como ele está tendo um diálogo com, e nós vamos ver principalmente pelo que vem depois, que está se referindo constantemente a Sedecias, aqui está se referindo aos inimigos, por ser de fora para dentro, aos inimigos, às tropas do rei da Babilônia. Tá? Vocês já tinham pensado nisso quando leram esse trecho? Duvido. Não, verdade, porque tem coisas assim, vocês acham que a professora é esperta, né? A professora sabe, mas vocês não têm noção de quanto eu li, de quantos comentários, de quantas observações para cair a ficha. Porque muitas vezes, você pode ler 300 vezes, se eu não tiver uma ajudinha externa, lá o exército da Babilônia entrando no seu quarto, você não vai conseguir, a não ser que tenha lá as notas de rodapé, o que é muito útil também, tá? Vamos continuar. Não, vamos continuar aqui agora. Agora ele está entusiasmado, ele quer ler tudo. Não, só queria de novo a brecha no muro, tá? Que também é relatado por Jeremias. Gente, enquanto Ezequiel está aqui com os deportados, Jeremias está lá, né? Jeremias está lá dentro. Está lá dentro. Eles são um período, pelo menos eles são contemporâneos. Viu? Qual que era a diferença de Jeremias? Oi? Qual que era a diferença? 39:2. Tá? 6. Agora 12, Ezequiel 6. À vista dele, tu a carregarás às costas, tu atirarás na escuridão. Cobrirás o rosto, teu rosto, para não veres a terra, pois faço de ti um presságio para a casa de Israel. Ele usa a palavra Israel aí, nesse verso que está fazendo.
Seria Judá, exatamente. Esse é problemático, porque Israel, enquanto Israel mesmo, já caiu em 722. O reino de Israel, né? Muito bem. Então, olha que interessante. Você tem também aqui, no nível da composição textual, um elemento que vai mostrando uma escuridão progressiva. E essa escuridão progressiva, ela também é simbólica. Olha, no 3, versículo 3, pleno dia. Em pleno dia. Yomam. Yom é dia. Mas Yom é dia, o dia de 24 horas, tá? Mas Yomam é no sentido de ainda a luz do sol. Tá? Então, no 3 e no 4, né? Você tem em pleno dia. E no 4, você tem pleno dia, mas logo em seguida você tem a tarde. Que em hebraico é Erev. E no 5, você tem escuridão. E no versículo 5, você tem já a escuridão. Deixa eu ver aqui que eu não lembro qual é a palavra que ficou para escuridão. Também para encardecer. Encardecer. Eu sei. Ah, tá. Erev. Não, olha. Alatá é imediatamente após o sol. Você tem Alatá, você tem Yomam, você tem Erev e Alatá. Que é uma palavra que para mim não era assim tão... Eu não lembrava até agora. Tá? Você tem aqui uma escuridão progressiva. Professor, o meu tá no Tab escuridão no 6. É 6, No 6? É. No 6 é para encardecer. Tá, desculpa. Pronto. Isso, Alatá? Hã? Alatá? É. É um A. Ali é porque também tem uma palavra que começa com A, né? Você não pode começar uma palavra, olha, aqui sem uma letra com A. Então, ou é com Aleph, ou é com Ain. Tá? Desculpa que eu fiz manuscrita, não tem jeito. Mas depois na aula de hebraico bíblico eu faço de novo. Mas não importa 5 ou 6, o que eu quero que vocês percebam é que no nível do discurso, vocês têm uma escuridão progressiva, né? É interessante. Essa escuridão está se abatendo sobre o povo de Judá, né? Sobre Jerusalém, simbolicamente falando, né? E tem um outro problema aqui no 6. Se você, olha, isso é puro raciocínio para interpretar, é complicado. Eu até não enxerguei muito isso, mas muitos autores alertaram para essa questão. Ele saiu e deixou a bagagem fora. A bagagem de exílio, a mochila dele, a trouxa dele. Aí ele abriu um buraco na parede e a gente, logicamente, descobriu que pela posição que ele está, ele já tinha ido para fora. Esse buraco é para dentro? Então, se esse buraco é para dentro, ele entrou, mas a bagagem não estava fora. Tá? Isso é só para botar minhoca na cabeça de vocês, tá? Claro, porque
pôr de novo nas costas, né? Mas se a gente for ler como está aqui e for fazer realmente uma análise minuciosa e uma exegese, a gente vai ver que essa bagagem estava fora e que ele entrou por aquele buraco, que ele fez de fora para dentro. Então é uma questão, tá? Aí os autores dizem que ele entrou e saiu mais uma vez, não pela porta, mas pelo buraco. Aí não importa muito, mas é só para provocar um pouco vocês. E com a face coberta. Com a face coberta. Vamos lá. Deixa eu pegar nesse, eu estou gostando mais por enquanto dessa... Encobrido o rosto. Isso. 6. À vista dele, tu a carregarás nas costas, tu atirarás na escuridão. Mas escuridão, na realidade, aqui, ele explica que a palavra latá é logo após o pôr do sol. Então não é uma escuridão. Isso que eu lembrei agora, ótimo. Não é uma escuridão completa, viu, gente? Ainda dá para a audiência lá, para a plateia, ver o que ele está fazendo. Sabe, a minha mãe brincava, quando chegava às 6 e pouco da tarde, é aquela hora de cor de gato, como que é, burro, quando foge. É um negócio assim, mais ou menos, sabe aquela... Esse é o alatá, é logo após o pôr do sol. Por isso que era uma palavra que eu não conhecia, eu não lembrava. Tá? Muito bem. Cobrirás o teu rosto para não veres a terra. Então vamos lá, por que não cobrir? Por que não pode ver a terra? Aqui existem duas interpretações possíveis. Tita, lê para mim 2 Samuel. 2 Samuel 15:30. Um dos motivos de cobrir o rosto é o sofrimento intenso. E isso é retratado em 2 Samuel 15:30. Isso. Mas Davi, subindo pela encosta do Monte das Oliveiras, ia chorando, tinha a cabeça coberta e caminhava com os pés descalços. Também todo o povo que ia com ele tinha a cabeça coberta e subia chorando sem cessar. Esse é o 29, então o 30 é esse, sem cessar. Tá bom, mas foi bom, foi perfeito, é isso mesmo que eu queria. Quer dizer, o sofrimento intenso, o choro, cobrir a cabeça é sinal desse sofrimento. Mas também, Suzana, parei, né, voltei para a terra, lembrei o nome da Suzana. Suzana, também pode ser vergonha. E isso pode ser visto em Jeremias 14. Lê para mim, 14, os versículos 3 e 4. Então, cobrir o rosto na cultura da época, na cultura semita, é vergonha intensa. A maior parte é vergonha, tá? Mas também sofrimento, como a gente viu em 2 Samuel. 3 e 4. Os ricos mandam seus servos em busca de água. Eles vão até os poços, mas não encontram água, e voltam com os baldes vazios. Envergonhados e frustrados, cobrem a cabeça. Olha, os servos foram, quer dizer, coitado, eles não tem nada a ver com isso, faltava água lá no poço, mas como não tinha água, eles ficaram envergonhados e voltaram para o seu senhor lá com os rostos cobertos. Então é sinal de vergonha. Tá? Então, eu estou aprendendo. Claro que você se utiliza da história, da arqueologia, e é muito bom e é muito útil, e do estudo linguístico, é fundamental, gente. Mas a autoexplicação também, a autorreferência bíblica, ela faz com que você bote um freio na tua imaginação, tá? Então, muitas vezes, você não pode ficar delirando e botando elementos que são estranhos à cultura desse povo. Então, para eu dizer que é vergonha e que é sofrimento, eu fui buscar explicação dentro do próprio comportamento desse povo. E
Então isso é muito importante vocês terem em mente, mesmo academicamente, você vai atrás da arqueologia, como eu falei, daquelas relevos que mostram os coitados dos cativos carregando a sua mochilinha lá para ir para não sei aonde, né? Do Tiglat-Pileser, né? Então isso, a arqueologia e a história te ajuda. Aqui, por exemplo, você tem que voltar na história de Israel, já lá no finzinho de Reis, né, para poder entender esse capítulo. Então, você tem um diálogo intrabíblico que é muito importante explorar. E é uma coisa, agora eu faço a meia-culpa, né, uma coisa que eu demorei para perceber. E acredito que isso, pelo pouco que eu estou estudando, vocês me ajudem, principalmente vocês pastores e teólogos do Novo Testamento, né? Eu acho que isso também no Novo Testamento é fundamental, para você também não viajar muito na maionese nas interpretações, né? Embora você tenha realmente algumas diferenças entre a teologia dos evangelhos e a teologia paulina, né? Você tem, mas isso é importante, né? Então... Mas é que nem a gente aprendia, tem a língua grega, o substrato hebraico, e aí tem todo esse patrimônio que é puxado. Tem um professor meu que falava brincando que a única novidade do Novo Testamento é o Catos de João 3,34. Como ele nos amou. O resto está tudo no Antigo Testamento. Então tem condição realmente de fazer essa intertextualidade, né? É fundamental. É fundamental. E agora eu estou percebendo isso, né? Porque agora, como eu estou acrescentando na minha vertente de estudo uma linha também teológica, aí você percebe que né? Porque quando você fica só na parte muito só da análise da arqueologia, a crítica histórica mesmo, você se perde um pouco na interpretação. Fragmenta. Né? Mas isso eu estou aproveitando para dar para vocês também, no trabalho de vocês, a maior parte aqui sabe até melhor do que eu disso. Mas quem está começando agora, ou que está querendo ler a Bíblia mais profundamente, é muito importante pegar assim, algum comentário, alguma coisa, e hoje, felizmente, nós temos grandes obras que foram traduzidas para o português. Vocês têm coisas muito boas da Paulinas e das evangélicas também, que estão agora dando um help maravilhoso para nós. Você viu que saiu um novo dicionário do Antigo Testamento? Eu vi. 5 volumes. 5 volumes. R$1.000. 900 Gente, que horas são? Vocês sabem que isso é com vocês. Tá, então dá pra gente continuar. Então nós discutimos sobre a face coberta, né? 6. Ótimo. Cobrirás o teu rosto para não veres a terra, pois faço de ti um símbolo. Ótimo. Agora eu vou falar no ouvido de quem já sabe hebraico. Esse sinal não é outro. Não é um outro. Tá? É um moped. Esse sinal é um moped. Que a melhor palavra que eu achei nas traduções, mais do que presságio, que presságio também dá uma coisa mais mística, me parece, é um prenúncio. E é isso que ele está fazendo. E essa palavra, mais do que um sinal, ele é um prenúncio. Ele é aquele que vem antes do anúncio. Do anúncio do que, gente? Da queda de Jerusalém. Né? Da queda de Jerusalém na mão dos babilônios e do grande exílio. Então essa é uma palavra importante. Na tradução de vocês vai dar vai dar sinal,
E quem sabe hebraico já vai direto para essa palavra ot, que é sinal. Tá? Mas aqui não é essa palavra. E essa palavra moped, junto, né? Ela é prenúncio. Tá, presságio ele está também. funcionando como isso. Em todos os atos simbólicos dele, em todas essa encenação dele, ele está sendo o prenúncio do grande anúncio do desastre final. É presságio também, professora Nateb. Presságio não é ruim, né? Mas é porque presságio, como é muito usado também num ambiente mágico, místico, né? Se fala muito os maus presságios, tá? Eu tentei evitar essa palavra, mas ela não é ruim, porque etimologicamente está correta, né? Mas eu preferi o prenúncio. E é o pré-anúncio, né? Do que virá, do grande desastre que virá. Mas dá para ser símbolo? Não. Sabe, porque o símbolo já vai para o outro mesmo. Né? Porque ele não é um símbolo, ele tá lá, ele é um profeta. Ele está indo como, ele está anunciando progressivamente o que vai acontecer. Então eu acho que símbolo, por exemplo, a cruz é um símbolo. Você vê a diferença? Né? Eu acho que não, Pode ser que daqui o tempo chegue e diga que dá, mas eu acho que não. Ele não é símbolo, ele é anunciador. Ele está trazendo a mensagem divina, ele é portador desta mensagem. O 7 está tranquilo, aparentemente. Ele fiz como me for ordenado. Aí é muito típico do discurso semita a repetição, né, gente? Tá? Isso vem de um substrato de oralidade. Isso você já sabe. Tirei para fora a minha bagagem, em plenitia, uma bagagem de deportado. No fim da tarde fiz com as mãos um buraco no muro. Olha, fiz com as mãos, para ver que aquilo é um material leve, é um material poroso, é um material de barro, tá? Mais um motivo para não confundir, em hipótese alguma, com as muralhas, né? Em termos de termo em hebraico, né? Na escuridão, pus para fora minha bagagem e carreguei-a sozinho às costas, à vista deles. Por isso que escuridão, se a gente for pegar a palavra que Al-Aftah, eu lembrei que eu estudei ela, é logo após o pôr do sol. Então não é aquela escuridão absoluta, porque eles estão vendo ainda o que está acontecendo. Alguém poderia até argumentar que com a lua dá uma luminosidade que é possível você ver o que está acontecendo na noite, né? Também. Mas a palavra Al-Aftah é aquele momento exato logo após o pôr do sol. Tá bom? Aí, gente, do 8 ao 14, dos versículos 8 ao 14, vem a própria interpretação do ato dele, do ato simbólico dele. Ele é muito, nesse ponto de vista das divisões literárias, ele é muito claro. Ele não tem essa dificuldade. A dificuldade é o texto, né? Vamos dar uma lidinha, ver se tem mais. Tem no 12 alguma coisa para comentar. De manhã veio uma palavra do Senhor. Filho do homem, a casa de Israel, a casa de rebeldes, não te disse: que fazes? Diz-lhes: assim fala o Senhor Deus, este oráculo, Sara, este oráculo, essa mensagem, essa palavra, é para o príncipe que está em Jerusalém. Quem é o príncipe que está em Jerusalém? Isso, gente, tá? Então eu ia comentar tudo isso agora, mas eu achei melhor ler aquele trecho, que agora fica muito claro, né? Zedequias.
Tá? O rei que tenta escapar na calada da noite, né? O exército invasor romperá um muro, isso a gente já leu, para capturar o rei. Né? Muito bem. Márcia, Oi, mas bem. não é porque quando eu li, eu achei que era porque ele tinha vazado os olhos dele, porque ele cobriu o rosto. Também você tem essa, eu vi essa interpretação também, tá? Mas aqui, eu acho melhor, você vai ver já, porque vai dizer que ele vai para a terra e ele não verá a terra. Ele não verá. Você vê que Não, também. Mas o cobrir o rosto é vergonha. A expressão não verá a terra para onde ele vai, que é a Babilônia, é que está se referindo a essa cegueira dele, que os olhos dele foram vazados, né? Você já vai ver aqui. Oi? Depois de ser capturado, isso. Então vamos lá, continuando o 10. Este oráculo é para o príncipe que está em Jerusalém e para toda a casa de Israel que ali se encontra. Então você vê, Ana, é límpido, é para eles, é para lá, né? Os oráculos e tudo. Tem um efeito, tem um sentido pedagógico para quem está assistindo, mas é para eles. Mas quando ele fala casa de Israel, são todos, são os que estão lá e são os que estão aí na Babilônia, certo? Sim, e antes ele a fala, totalidade. a casa de Israel, essa casa de rebeldes, que te viu fazer tudo isso, né? Não te perguntou tal coisa? Não, tá certo. Diz-lhes, eu sou para vós um presságio, um pré-anúncio, um moped. Como fiz, assim será feito com eles. Tudo isso que eu fiz de encenação vai acontecer lá. Serão deportados, exilados. O príncipe que está no meio deles levará a sua carga às costas, porque ele é um fugitivo. Na escuridão, sairá através do muro, que terá sido furado com tal propósito, para ele fugir. Cobrirá seu rosto e não verá a terra com seus olhos. Aqui eu acho que esse não verá a terra é a referência à cegueira. Tá? Até o 14, né? Virar a face para não ver a face. Para, não? O seu também, padre? Não. Tem uma nota sobre aqui, é bastante boa. Fala, bem. Há talvez aqui, ao mesmo tempo, o anúncio da saída que será tentada por Sedequias e seu exército, através da brecha na muralha, e aqui diz 2 Reis, e o cativeiro do rei, ao qual serão vazados os olhos antes de ser levado para Então, a muralha. é isso mesmo. Porque, gente, a linguagem, quando ela é metafórica, simbólica, ela carrega uma série de, né? Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O príncipe, a gente falou. Ok. Vamos lá, 13. Vamos ver o 13. Estenderei minha rede sobre ele e ele ficará enredado nos meus laços. Outras traduções do capítulo 13. Do versículo 13. Minhas malhas. Mas eu lançarei sobre ele meu laço e ele será apanhado em minhas mãos. Nossa, a minha tá o inverso também. Não, é ao inverso. Mesmo a tradução não sendo boa, é ao contrário. Tá? A primeira palavra é rede. É rede. O meu tá apanhado no meu lado. Tá. A palavra é rede. Vamos lá, para quem sabe hebraico. Não, sabe por quê? Porque eu quero ajudar nos dois níveis. Quem está entrando, quem está, dá para acompanhar, mas quem já sabe um pouquinho mais já pode aproveitar a questão e mais do que a palavra, porque quando eu dou uma palavra, que eu dou ela também em hebraico, é porque ela está com uma rede de significações que são importantes para a interpretação do texto. Então, a palavra é reshet. Eu não falei reshet, já estou aproveitando para dar aula de hebraico bíblico. Eu falei reshet, eu falei reshet, porque R é aqui e Ra é aqui. São duas letras diferentes. Então é reshet. Tudo bem? Esse você pode
Reshet. E daí, vão perguntar a vocês, e eu com isso? Vocês com isso? Vamos lá. Vamos lá. Oséias, você quer ler, Leandro? Você que não conhece nada de Oséias? 7:12. Pode. Enquanto vão, lanço sobre eles a minha rede e os abato como pássaros do céu. Eis que ouvi dizer dessa sua reunião. É a mesma palavra. Em Oséias, Deus lança a rede. Deus aqui está figurando como um caçador, gente, atrás da sua caça. O Reshet é a mesma palavra para rede mesmo, do pescador, para rede, porque para pegar alguns animais se fazia armadilha com redes, para pegar os pássaros. Então, é usada por caçadores. Então, veja que coisa forte, que coisa triste. Deus está agindo para esse povo que tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. Ele está agindo como um caçador. E no próprio Ezequiel, quem vai ler para mim? A Yara do lado, que está muito quietinha. Próprio Ezequiel, Yara, lê para mim o 19:8. Termina a sua anotação e lê aí. E dirás às gentes desta terra: eis o que diz o Senhor Javé para os habitantes de Jerusalém e da terra de Israel. Não, é 19, capítulo 19, versículo 8. Capítulo 19, versículo 8. Coligaram-se contra ele uma cilada. Em sua fossa ele foi preso. É isso? Isso. E lançaram sobre ele uma cilada e em sua fossa foi preso. Então, aqui a palavra é cilada, mas é rede, tá bom? É que a tradução não está muito legal, mas é rede. E essa rede, esse Reshet, que você vê em outros contextos bíblicos, não teológicos, o contexto mesmo da agricultura, da economia, da vida do dia a dia, era usada para pegar todos os tipos de presa, peixes, pássaros e animais, tá? Então é muito importante essa palavra pela força que ela dá, é uma coisa mesmo que chega a chocar. Deus está agindo como um caçador atrás da sua presa, né? Aqui nós estamos no 13. Então vamos lá, vamos ler de novo, tá? Então 13, estenderei minha rede sobre ele, e ele ficará enredado nos meus laços. Quem tem outra tradução? O meu vai em singular. Meu laço. Tudo bem, mas em todo lugar, armadilha, laço e tal. A palavra deriva de caçar, tsud. Metsudá é essa palavra, meus laços, minhas armadilhas, metsudá. Aqui eu estou buzinando no metsudá. Vem de tsud. A raiz é tsud. E a palavra tsud, a raiz, quer dizer caçar. Então é aquele dispositivo em que a presa já ficou lá, já foi caçada, entenderam? Então pode ser laço, pode ser aquela armadilhazinha que a gente vê nos desenhos animados de pegar o ratinho, aquilo é uma metsudá. Hã? Aracu. É uma boa palavra também. Tá? Então isso, quer dizer, porque aqui quando você tem ele antes da raiz, geralmente já é o particípio presente. Então já é o resultado da ação. Então quando você já caçou e ele ficou preso naquela armadilha, ou seja, o que foi, essa armadilha é a metsudá. Mas também o que importa aqui não é como que a gente vai traduzir, é que vocês percebam que está no campo quê? Da atividade da caça. Aí é que eu quero chegar. O que você falou, Edu?
para opinar dele, deve estar tipo, peguei ele na minha ratoeira. Né? Que ele é comigo, então tem que ser. A sua tá como? Ratoeira? Tô brincando, hein? Não, mas tá ótimo. Não, porque mobília foi forte. Mobília foi forte. Viu, Moreira? Que Bíblia é essa? Quando você tiver um dinheirinho, compra uma, nem que seja no sebo, compra ou uma Jerusalém ou uma PEC, para você acompanhar também. Tá bom? Eu tenho uma revista atualizada. O quê? A revista é atualizada? Gente, pastores, me ajudem. A revista atualizada é melhor? Melhor que sim. Então, tá bom. Tá? Essa é Então, revista o que eu quero mostrar é que todo esse versículo ele está no campo semântico da caça. A caça e o caçador. O caçador é Deus, a caça é esse povo das abominações. É muito interessante. 4, né? Então, só mais um pouquinho. Ah, tá. Não, isso aqui, olha, nós estamos no 13, né? Acho que dá, sim. Porque aqui eu acho que as observações mais detalhadas já foram. Agora aqui só vamos tentar terminar de ler. 14. Dispersarei a todos os ventos, todos os de sua corte. Gente, lê alguém aí para mim, isso aqui não me fez sentido. 12, Todos versículo os 14. venham ao redor dele para seu socorro, e todas as suas tropas espalhá-lo-ei a todos os ventos. Ai, tá vendo? Tá melhor assim. A espada atrás deles. Ótimo. Tudo bem, tá claro. Está fazendo uma referência clara à dispersão, ao exílio, né? 15. Então conhecerão que eu sou o Senhor. Gente, essa é uma frase que repete, se eu não estiver errada, anote aí, mas se eu tiver, eu corrijo na próxima aula, 90 vezes em Ezequiel. Então saberão que eu sou o Senhor. É muito forte, é uma frase ezequieliana. É uma frase que é, né? Então tudo que pode parecer por mais absurdo em termos de imagética para nós hoje ocidentais, tudo que está escrito é um único propósito. Isso, até a própria repetição da frase de uma forma quase que em todos os capítulos, 1 ou 2 vezes por capítulo, mostra que é o objetivo da mensagem de Ezequiel, é dizer, Deus é o Senhor, né? Então isso não está muito difícil. Quando os tiver dispersado, estou continuando o mesmo versículo, entre as nações e os tiver disseminado por todas as terras. Está claro e óbvio. 16, Ana Paula. Leia você, vou dar esse prazer para você. Deixarei, contudo, dentre eles certo número dos que escaparem à espada, à fome e à peste, a fim de que contem entre as nações, pelas quais se dispersarem todas as suas abominações. E elas saberão que eu sou o Senhor. Olha de novo, em 2 versículos saberão que eu sou o Senhor. Então esse pequeno número, esse certo número é o resto. É o resto. Tá? Esse resto ele vai servir não só na teologia de Ezequiel, mas você vai ter a questão do resto em outros também, para testemunhar a verdade divina e vindicar a sua honra. Né? Olha, só por curiosidade, olhem no mesmo Ezequiel, o capítulo 14, 22. Eu leio para vocês. Eu vou ler do 21, tá bom? Assim, pois, fala o Senhor Deus, mesmo que eu tenha enviado meus 4 terríveis castigos contra Jerusalém, a espada, quais são? Ele vai descrever. A fome, os animais ferozes e a peste, para exterminar homens e animais, contudo, um resto subsiste nela. Olha aqui o resto de novo, tá? Então, é muito importante o conceito desse resto, porque é sobre esse
se restaurará, trará a nação de Israel. Oi? Está falando jovens e moças que serão deportadas. 22, No 22, 14 e 22? Será nela um grupo de sobreviventes, jovens e moças que serão deportadas. Ah, sim, mas é a continuação que eu não li. Claro, claro. Na realidade não é jovens e moças no hebraico, é filhos e filhas. Tá? É filhos e filhas. Muito bom. É outra geração, né? É. Tá. A partir do versículo 17 até o 21, vocês vão ter uma outra unidade fechada, pequena, mas é uma unidade, tá? Muito breve, é uma ação muito breve, né? Eu vou ler para vocês e fazer aqui. Ah, é muito interessante isso. Tem um jogo aqui meio. Que lógico, gente, vocês não vão perceber em português. Não sintam-se frustrados. Veio-me uma palavra do Senhor, filho de homem, tremendo comerás teu pão, na agitação e na inquietude beberás tua água. Primeiro, tremendo comerás teu pão. Quem tem outro para tradução? Aonde? Aonde, professora? No 17, vem. Tremor. No 17, não é? O seu é 18? Veio-me uma palavra do Senhor. Ah, sim, porque. Ah, tá, porque o 17 é uma frase. Tá, 18, gente, desculpa. Então, filho do homem, tremendo. Quem tem outra? Com temor? Temor ou tremor? Tremor. Ó. É 18 de 14? Ah. É porque essa Eu não palavra, aviso, né? esse tremendo, é a mesma, olha a força disso em hebraico, é a mesma palavra para terremoto. Do tremor que causa o terremoto, que é ra'ash. Então, esse tremor, aqui, o que a gente decidiu que vai ser aqui? A armadilha, né? Arapuca, armadilha, arapuca. Tá, é o resultado final da ação, tá? Armadilha, mas quando ela já está com armadilha, quando ela já está com a caça nela, tudo bem? E agora o Ra. Gente, eu faço aqui um sinal, porque na realidade aqui vai ter um Ain, que a gente não sabe escrever, a gente faz só uma vírgulazinha, ash, né? Que é o tremor, tremendo, né? Comerás, né? Mas é a mesma raiz que se usa para o tremor do terremoto. Então, quer dizer, em hebraico, pela raiz da palavra, a gente percebe a força do texto, tá? Então, 18, filho de homem, tremendo comerás teu pão, na agitação e na inquietude beberás tua água. Olha o 19, talvez até dê para vocês perceberem a ironia. Dirás a quem? Ao povo da terra. Ao povo da terra que vai ficar sem a terra. Olha aqui. Né? Aretz, amo, é povo. Eu não vou escrever, né? Mas porque, olha que coisa interessante, né? Alguns veem como povo da terra o povo camponês. Pode ser. Mas pelo que eu conheço de Ezequiel e pelo que eu conheço das narrativas semitas, bíblicas, tem uma ironia. Porque você vê o fato, né, tá? Você vê que realmente o texto bíblico joga muito com raízes. Eu já dei trocentas vezes o exemplo
do Isaac, ele vai se chamar Isaac porque a Sara deu Isaac. O que para nós, a gente fala, e daí? Né? Mas em hebraico, Isaac é da mesma raiz de rir, né? Então tudo isso sempre tem um jogo, como de Jacob, é da mesma raiz de calcanhar, então aquele que agarrou o calcanhar. Então existe muito esse jogo no discurso bíblico. E é aí que está a riqueza, aí é que dentro da medida possível, se vocês quiserem desenvolver uma atividade mais séria, mais acadêmica, vale a pena vocês estudarem dentro do possível no hebraico, né? Tá? O comer e beber, vocês veem que está dialogando lá com o capítulo 4, aquela porção mínima de pão e o beber, tá? Você tem aí uma referência a isso, né? Deixa eu ver, só para terminar de ler aqui. Ok, comerão seu pão na inquietude, muito bem. Privada na consternação, pois a terra será devastada. Olha, dirás ao povo da terra que a terra será devastada. Vocês percebem a ironia do texto? Imagina isso em hebraico, né? Privada de tudo o que a enche, por causa da violência e de todos os seus habitantes. 20, para terminar. As cidades habitadas estarão em ruínas e a terra deserta. Então, conhecereis 90 vezes, segundo as fontes que eu consultei. Eu não fui contar uma por uma, tá, gente? Eu estou vendo o peixe como eu comprei. Mas eu acredito. Eu acredito. 48 capítulos, só nesse capítulo foram 3 vezes, né? E aí você tem a continuação, que é mais uma ação que a gente vai deixar, tá? Vocês podem ler em casa, vocês já estão sensibilizados, né, para a leitura. E eu peço de novo, leiam o capítulo 16. É o capítulo mais longo de Ezequiel, é o que deu mais... É muito forte, viu? Assim, na linguagem aparentemente sexual mesmo, né? Em que fala termos, mas aí a gente vai procurar contextualizar isso, tá? Mas eu tenho dúvida só. A língua, a caldeia, caldeu? Caldeia. É muito diferente do hebraico? O babilônico o caldeu é o babilônico. É lógico, é uma língua semita também, mas eu não sei te dizer muito isso, mas eu vejo que o pouco que eu vi parece. Olha que eu consegui dar a aula toda que eu planejei.